E aí, pessoal, eu estou inserindo aqui o assunto para vocês do controle concentrado abstrato, tratando principalmente aqui do controle por ação, daí que nós vamos focar a partir de agora na ADI, na ADC e na ADPF. A ADO nós vamos deixar para um momento oportuno, porque tem muitas nuances, muitas coisas diferentes, mas aí fica uma pergunta para vocês: é possível a apuração em controle concentrado abstrato de uma situação de fato? Ou a situação de fato ela está atrelada a um direito subjetivo necessariamente? Pessoal, não necessariamente. Muitas vezes, a própria visualização da aplicação da norma em concreto nos ajuda a entender seus efeitos em abstrato. De maneira tal que, apesar de em uma primeira e singela vista do assunto, a gente ter a tentação de afirmar que não, eu não posso examinar circunstâncias de fato, mas apenas questões de direito, essa resposta não é tão simples. E sim, muitas vezes até se exige a análise das circunstâncias de fato, no intuito de se entender, de se interpretar melhor o alcance daquela suposta inconstitucionalidade. Então, a interpretação de uma norma, muitas vezes, depende da sua própria aplicação. Eu tiro por mim porque eu tenho muita dificuldade de entender tudo em abstrato demais. Eu preciso, pelo menos, de alguns exemplos. E esses exemplos, muitas vezes, quando a gente trabalha ali numa dedução, a partir daqui, do menor indo para o maior, eu chego na visualização de uma inconstitucionalidade abstrata, tá bom? E aí, professor? Inclusive, isso da questão dos fatos, eu peço que vocês deem uma olhadinha na lei 9.868, que é a lei da ADI, lá no seu artigo 9º, parágrafo 1º, que dizem que o exame de circunstâncias de fato, em outras palavras, não necessariamente invalidaria ali um controle abstrato, tá bom? Indo para frente, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é do caráter dúplice ou ambivalente. O que é isso, professor? Tanto a ADI quanto a ADC, corrijam aí no material de vocês, por gentileza, tem a mesma natureza. Como assim, professor? Ele só tem um sinal trocado. Eu posso pedir, por exemplo, eu chego lá no STF, sei lá, sou o Procurador-Geral da República. Eita, professor, se acha. Exemplo, professor, pelo amor de Deus. Então vamos lá, o PGR, hoje estou gravando para vocês, dia 8 de setembro, Augusto Aras, ele vai e pede o controle de constitucionalidade de determinada norma, dizendo que a norma é inconstitucional. Só que o STF vai julgar e vai dizer que a norma é constitucional. Pode acontecer, professor? Pode. Precisava alguém ter entrado com a ADC para garantir que o STF decretasse a constitucionalidade? Não. Da mesma maneira, meus amigos, se, vamos lá, o PGR ingressasse com ação, uma ADC, ele poderia pedir ao STF a decretação da constitucionalidade, mas o STF entender que a norma é inconstitucional, daí eu dizer de caráter duplo. Se eu faço um pedido e esse pedido é decretado improcedente, logo significa que o outro lado venceu, que o outro lado é procedente. Logo, se falar, como eu digo de novo para vocês, ações de sinal trocado, tá bom? Não necessariamente eu tenho que entrar com as duas ações. A contestação não é necessariamente uma outra ação, tá bom? E aí, professor? Isso também está positivado lá no artigo 24 da Lei 9868. Quais são os pressupostos, professor, da ADC? Cuidado, porque a ADC, ao contrário do que a gente imagina, ela não nasceu em 1988, professor. Ela foi criada só em 1993. E aí, muita gente
criticou à época que não precisava se criar um ADC, já que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir na ADI, poderia dizer que a norma era constitucional, não precisaria da ADC. Mas então, professor, além do mais, se falava ali em violação do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, bem como se violaria o princípio da constitucionalidade das normas. Se eu tenho um pressuposto, olha, se presumo que a lei é constitucional até que se decrete o contrário, para que eu vou pedir a decretação da constitucionalidade? Além do mais, se eu digo que ela é constitucional, quem é que vai se insurgir contra a constitucionalidade que já é pressuposto está sendo pedida? Daí as críticas que foram feitas à época e ainda hoje temos vozes nesse sentido. Contudo, o STF defendeu a ADC e entendeu que sim, é um processo objetivo, sem partes. E como ela não tem partes, ela não precisa obedecer contraditório em ampla defesa. Bom, além disso, então, daí não ofenderia, daí não se falar em violação contraditória. A presunção de constitucionalidade é relativa, é até prova o contrário. E aí, pessoal, acabou que tinha aquelas situações, olha, eu acho que essa norma é inconstitucional, não vou cumprir. E muitas vezes a norma tinha repercussões, inclusive financeiras. Então, se fez necessário para que as autoridades pudessem proteger a aplicação da norma, elas terem também a prerrogativa de pedir, de pleitear a constitucionalidade dessa norma. E aí, professor, qual é o pressuposto? A ADC tem como pressuposto, entre outros, a existência da controvérsia da ação judicial relevante. Então, não há que se falar em pedir, olha, decrete a constitucionalidade, que já se presume se não tem nenhum perigo de descumprir a lei, se não tem nada sendo discutido, se não tem nada sendo debatido. Então, o pressuposto maior de um ADC, além de todos os outros pressupostos que a gente vai abordar de uma maneira geral no controle de constitucionalidade concentrado abstrato, também é a existência de controvérsia. Como, por exemplo, aconteceu com a lei do novo Código Florestal. Foram imputadas 4 ações de inconstitucionalidade, sendo 3 pelo Ministério Público Federal, 1 por um partido político, e aí o próprio poder público, que tinha sancionado, inclusive editado muitas mudanças por medida provisória do Poder Executivo, teve que pleitear no intuito de não trazer inseguranças jurídicas e ainda um descumprimento maior àquela norma, que se falasse na constitucionalidade dela, porque muito se falava em ser inconstitucional, estava trazendo insegurança jurídica, tá bom? Além do mais, pessoal, terceiro ponto, caráter subsidiário da DPF. Quer dizer, meus amigos, que quando eu estou falando de controle abstrato, lá perante o STF, eu só vou poder utilizar a DPF quando não tiver nenhuma outra ação mais habilitada. Só cabe quando não tiver nenhum outro meio capaz de sanar a lesividade. Inclusive até mesmo o mandado de segurança que eu falei para vocês do parlamentar. Se cabe mandado de segurança, não cabe a DPF. Isso está previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da própria lei do ADPF. Ela é eficaz como meio para com a mesma amplitude, efetividade e imediaticidade. Então, se eu tenho qualquer outra coisa que cabe, eu vou para outra coisa. Por quê, professor? Porque a DPF ela tem um rito próprio, que inclusive se optou por ser algo subsidiário. Então, se cabia a ADC, o Poder Judiciário não vai poder converter a DPF em ADC. Tá bom? Então tenha cuidado com a DPF. Inclusive, lá na DPF 128, se entendeu que é um procedimento específico para, se existe um procedimento específico para se questionar a súmula vinculante, portanto a DPF também não é maneira hábil, apta de se discutir a constitucionalidade de uma súmula vinculante, porque para isso existe a reclamação direta ao Supremo, tá bom?
Fungibilidade, pessoal, existe a fungibilidade entre ADI, ADO e ADPF, desde que, pessoal, os requisitos da petição estejam presentes na ação. A pessoa acabou de dizer que não podia converter um ADPF em ADC. Olha, se a ADPF ela tem todos os requisitos da ADC, não é que ela vai ser convertida, é que ela vai ser recebida como se fosse. Tá bom? E aí, professor? Além do mais, tanto na ADPI, ou na ADI 132, ADPF 132, quanto na ADI 4162, se afasta a questão da fungibilidade, ou seja, nessas duas aqui, se afastou a fungibilidade em caso de erros grosseiros. Então, era caso específico de ADC, eu entrei com ADPF, não vou converter você, ADPF 132, em um ADC, porque não estão na ação os pressupostos da ADC ou da ADI. Mas é claro, se tem tudo direitinho, cumpriu todos os requisitos, quem pode manejar o assunto, e eu chamei de um jeito, e o Supremo Tribunal entendeu que é outro, vamos supor que eu pedi um ADC pedindo a inconstitucionalidade da norma, o Supremo, desde que tivesse todos os outros requisitos, claro, o STF poderia receber como um ADI e não como um ADC, que é um MP3. Tá bom? Por quê, professor? Com todo sinalzinho contrário ali. Tá legal? Pessoal, final do quarto bloco, também mais uma vez, 11 minutos e pouquinho. Espero vocês para a gente encerrar a aula de hoje no quinto bloco. Até já.